E a música acabou tendo uma relação muito íntima, assim, desde sempre na minha vida. Eu brinco que eu cantava na barriga da minha mãe já. Eu chorava cantando, chorava afinado, né? Quando bebê. E aí a gente começou a cantar. Eu com meu irmão, a gente começou a cantar dentro do carro, no aniversário da minha irmã. Com quantos anos isso aí? Eu comecei, André, com 6 anos, assim, né? E começou brincando mesmo, assim, dentro de casa, né? E o meu pai, então, era mecânico, tá? A minha mãe trabalhava de faxineira, mas a gente começou ali a gostar de cantar. E aí o pessoal começou a gostar também. Pô, caramba, vocês cantam razoavelmente bem. Os meninos parece que tem jeito, né? E eu tenho, acho que muita gente tem na família, tios, avós que cantam, que gostam e tal. O meu avô, por parte de pai, ele tocava violão, gostava de música. Eu tenho um tio que até hoje é vivo ainda, toca, canta também nas festas. Sempre tem alguém da família que tem, tipo, um Pois violão, é, um negócio. sempre tem, muito bom. E aí a gente começou dessa forma, e aí a gente começou a se profissionalizar, a fazer aula também, e a gente começou a se apresentar, né? Eu me recordo que minha primeira apresentação foi no Clube Olímpico. Olha. Nós tínhamos na época em Ourinhos um programa pela rádio AM. Na época era ao vivo, era um festival sertanejo, não lembro o nome agora, e eu subi no palco com 7 anos de idade, né? Lá no Olímpico, a gente foi participar, e aí começamos, né, a apresentar em escolas, em eventos, em inaugurações aqui em Ourinhos, né? E começou a ficar mais profissional mesmo, né? A nossa carreira com a dupla. A gente gravou na época um CD aqui em Ourinhos. E o começo já foi, tipo, a dupla. É vocês juntos, Sempre foi. No carro e tal, já era. Sempre eu tinha foi. essa dúvida de... Será que foi os dois começaram juntos e tal? Juntos, o Carlos. E o nome da dupla é o nosso nome, né? Eu ia Carlos perguntar se e é o Caio. primeiro, mas é tão simples, deve ser o primeiro, né? Qual é o nome? Carlos e Caio. Carlos e Caio, exatamente. E até o pessoal confundia, às vezes, na hora de chamar, era Caio e Carlos, Carlos e Caio. Ligava meio que Simone e Simária, né? Você confunde. Quem que é um, quem que é outro. Exato, E aí começou a ficar, assim, bacana mesmo, né? Acho que da idade da gente Tá. do Horácio, eu passei por isso. Você que é o Carlos, quantas vezes eu ouvi? Sério? Quantas vezes eu ouvi? Que hoje em dia seu irmão ele é meio ruivo, parece, não sei se ele é meio... Não tanto quanto você, mas ele já É, foi então. mais. A barba dele é ruiva. É, verdade, a barba dele é ruiva. E ele era meio loirinho e tal, mas eu sempre ouvia. Pô, mas não sei o que. Eu falei, bicho, não sou eu, cara. Para. Mas você podia meter uma, né? Não, sou mais bonito, pô. E aí a gente então, começou a se apresentar em vários festivais e os meus pais sempre incentivando muito, né? A minha mãe era a nossa empresária, a nossa maior incentivadora, e meu pai também dando todo suporte. E aí, assim, aqui a gente tá no interior, né? Então aqui, predominantemente, a música sertaneja acaba prevalecendo, né? E a gente começou a cantar sertanejo, Leandro e Leonardo na época, tava assim, E era bem paixão no dos dois auge. mesmo? Era. A gente gostava muito, assim, eu gostava muito de sertanejo. Até porque era o que a gente ouvia, Sim, né? Até por culturalmente falando, as raízes aqui das nossas famílias, né? Acaba estando mais no sertanejo. Então foi o que eu comecei a ouvir na época. E cantar também. Então as primeiras melodias foram músicas como Tristeza do Jeca, Cabocla Tereza. Acho que vocês não vão conhecer, Madonna não de sei. viola. Uma dona de viola mesmo, uma da raiz. Pra quem não sabe, que eu acho difícil alguém não saber da dupla, né? Mas, pessoal, quem era a primeira e quem era a segunda voz? Pois é, você sabe que aí tem uma história, né? Porque o Carlos, ele tinha uma voz agudíssima. Então, quando nós começamos a cantar, eu sempre tive essa voz rouca que eu tenho. Ela é assim mesmo, né? E o Carlos tinha uma voz aguda. Ele, na época, Sandy Júnior também estava muito no auge. Ele cantava no tom da Sandy, assim. Era uma coisa absurda. Ele tinha uma voz feminina, alcançando tons altíssimos. Super aguda a voz dele. Estourando. Total. E aí, eu como já tinha a voz mais grave, naturalmente, nós começamos então com ele fazendo a primeira e eu fazendo a segunda voz, né? Fui aprender a fazer segunda voz, porque no começo a gente fazia primeira e primeira, depois que foi aprender e tal, mas foi uma coisa bem natural. E aí, na adolescência, o que aconteceu? O Carlos, ele teve uma perca brusca quando ele teve lá a adolescência e, naturalmente, o homem já acontece isso. Ele dorme com uma voz e acorda com outra. Exatamente. E aconteceu isso com o Carlos. Ele perdeu, assim, aproximadamente 1/8. Então, ele perdeu muito. Ele perdeu muito. Ele estava num agudíssimo alto e ele veio para um grave, né? E aí, a gente falou, opa, vamos ter que mexer agora, né? Então, eu acabei, na minha adolescência, não tendo uma mudança brusca. Perdi 2, 3 tons no máximo. Ele perdeu mais de 8. Então eu não perdi muito, perdi um pouco. Então eu acabei indo pra
pra primeira voz. Aquele menino que acorda e fala assim, oi, mãe. E fala, a voz vai falhando, né? Total. Tipo, Quando dá essa mudança brusca, uma toda hora. judiação, né? Parece um frango, né? Um galo. E aí eu fui pra primeira e ele veio pra segunda voz. Mas assim, na época, ainda criança, eu me recordo, com 7, 8 anos, a gente tava indo pra festivais. E a gente ia pra diversos festivais de música, porque aqui no interior tem essa cultura do festival da música sertaneja, né? E a gente ia pra todas as cidades aqui num raio de 200, 300 km, até 400 km. A gente ia participar de festivais, assim, meus pais, eu, meu irmão íamos. Você lembra se tinha alguém também dessa idade? Porque é difícil ter, né? Assim, muito difícil. Muito difícil, né? Muito difícil. Eu me recordo que no festival em Jacarezinho, acho que é Jacarezinho, Femuban, ou Bandeirantes, não me recordo, acho que Bandeirantes. Aí tinha, mas vieram de Rio Grande do Sul, uma dupla, assim, um pouquinho mais velho que nós, mas também ainda crianças, né? Mas era raríssimo, muito difícil ter criança, ainda mais dupla, cantando, né? Então, até por isso a gente acabava tendo um destaque, né? Porque a gente disputava, competia com os adultos, né? As Chamava crianças. atenção. Total. E você sabe que os adultos queriam ganhar o prêmio em dinheiro, né? Claro, hoje eu também ia querer. Mas quando eu era criança, eu queria o troféu. O meu sonho era ganhar o troféu. Não importava com o dinheiro, Colocar não no importava quarto, com né? nada. E a gente participou de milhares de festivais e a gente acabou tendo uma pilha lá também de troféus que a gente tem até hoje, alguns guardados e uma história também de festival que foi uma escola. E é uma escola também, a gente ontem estava falando da música, do festival, voltando, né? Festival de Música de Ourinhos que está acontecendo, porque eu me recordo que às vezes eu não ganhava, né? Às vezes ganhava. E criança, é normal, eu chorava quando eu não ganhava, né? E a minha mãe fazia eu e meu irmão ir cumprimentar os vencedores. Né? Vocês vão lá cumprimentá-los, dar parabéns para eles, né? E a gente ia parabenizar. Então, acaba sendo um aprendizado também desde cedo a aprender a perder, aprender que ganhar não é tudo na vida, né? Então, foi uma experiência também bem bacana que a gente passou na infância com a música. E depois...